Boa noite a todos. Vamos então iniciar hoje o nosso encontro a respeito de estados mentais ótimos e qualidade de desempenho. Começamos são 4 blocos, com o bloco 1, a arquitetura invisível da mente. Então, a nossa mente funciona como uma cidade em movimento, alternando entre ordem e caos, dependendo dos estímulos. Então, é como nessa cidade em movimento, temos cruzamentos caóticos, praças silenciosas, arranha-céus de ideias e becos escuros de preocupações. Hoje em dia nós transitamos por ela sem um mapa definitivo. Em algum momento tudo parece organizado, o trânsito flui, a criatividade aparece, o raciocínio é cristalino. Em outros, a cidade interna entra em colapso. Usina de pensamentos ansiosos, engarrafamento de distrações, quedas de energia da motivação. Então, alcançar estados mentais ótimos é fundamental para atingir elevado desempenho em qualquer área da vida. E a ciência já não deixa dúvida. A mente é treinável. Então, a neurociência mostra que o cérebro é plástico e pode ser treinado continuamente para evoluir. Então, o cérebro não depende apenas de talento, principalmente da qualidade do estado mental que nós cultivamos. O estado mental ótimo é aquele momento em que a mente opera como um motor de elevado desempenho, sem atrito, sem ruído, em plena harmonia. Então, a mente humana não é apenas um recipiente de informações, mas um laboratório complexo, uma orquestra em constante sintonia ou desarmonia. Cada pensamento, cada emoção, cada piscada de atenção é uma nota ou ruído dessa sinfonia. Então, fazendo uma metáfora, é como um rádio antigo, quando encontramos a frequência certa, tudo fica claro e harmônico. Então, o chiado desaparece, a música surge limpa, vibrante e poderosa. E então, estamos preparados para desativar o piloto automático e situar sua frequência para o desempenho máximo? Então, os estados mentais positivos influenciam diretamente nossa produtividade, criatividade e clareza. Atenção, emoção e cognição formam uma tríade inseparável que sustenta o desempenho humano. A atenção é o holofote da consciência. Onde brilha, a energia flui. A emoção é o combustível, o motor. A cognição é o sistema de navegação. Então, esses três formam essa tríade inseparável que sustenta o desempenho humano. E a neuroplasticidade permite criar novos caminhos neurais e treinar nossa capacidade de foco e resiliência. E agora uma coisa que a gente sempre fala é a respeito de multitarefa. Todavia, a multitarefa é um mito. E é um mito moderno que compromete a qualidade e destrói a atenção sustentada. Porque a verdadeira tragédia na era digital não é a falta de informação, mas a destruição da atenção. Quantas vezes nós somos interrompidos por notificações?
quantas tarefas são iniciadas e raramente concluídas com foco total? Muita gente, a maioria das pessoas tem muita iniciativa e pouca acabativa. A multitarefa, esse mito moderno da produtividade, é, na realidade, o serial killer da eficiência e do bem-estar. E a mente dispersa não é apenas ineficiente, é desgastante. Gera ansiedade, frustração e a sensação de que o tempo escorre entre os dedos. A boa notícia é, assim como o músculo, a atenção pode ser treinada. E vamos usar esse conhecimento para redefinirmos nosso próprio potencial. E como metáfora, temos viver mental subótimo é como dirigir com freio de mão puxado. O desgaste é enorme. Vamos então agora ver os fundamentos e tipos de estados mentais. O primeiro estado dele é o estado de fluxo. Ele dá uma dança invisível da mente. É quando o desafio e a habilidade estão equilibrados, gerando uma imersão prazerosa. E essa imersão prazerosa, ela faz com que o tempo desapareça, porque estamos tão envolvidos em uma tarefa que o tempo se distorce. O esforço parece prazeroso, a mente opera no seu máximo. Então, nós fazemos as nossas atividades pelo puro prazer de realizá-la, sem a necessidade de um objetivo externo ou recompensa futura. O mindfulness, que é a atenção plena, funciona como uma âncora no presente, reduzindo distrações e fortalecendo a atenção. É o antídoto contra a distração. Então, se o fluxo é a dança, o mindfulness é o palco estável onde ela acontece. É a prática de manter a mente no presente, observando os pensamentos como nuvens que passam sem se apegar a elas. E também a mente alterna entre concentração focada e difusa, como marchas de um carro em terrenos diferentes. O modo focado, ele é como um holofote, ideal para cálculos, lógica e resolução imediata. É atenção direta, analítica. É quando se está resolvendo um problema específico, estudando intensamente ou seguindo um conjunto de instruções. É como usar um martelo para pregar um prego, exige esforço deliberado. Entretanto, no modo difuso, como a luz do amanhecer, mais suave, propícia à criatividade e às conexões inesperadas. É a atenção mais relaxada, que permite que a mente vagueie e faça conexões inesperadas. É quando você está caminhando, tomando banho ou apenas deixando pensamentos livres. É quando as soluções brotam do nada. Entender quando usar cada um é como ter as marchas certas no carro para o terreno certo. Ou seja, aprender a alternar entre esses modos é importante. E ainda há outros estratos produtivos, como sendo relaxamento alfa, que é aquele relaxamento alerta, frequentemente ligado à criatividade e intuição. É como um músico improvisa, um artista pinta livremente. Temos ainda o hiperfoco intenso, que é quando imergimos intensamente em uma única tarefa, muitas vezes com a exclusão de todo o mais. Não é exatamente fluxo, porque o fluxo é mais alegre e sem esforço. E, finalmente, outros estados produtivos, temos, finalmente, o estado meditativo
da clareza, que são aquelas práticas de meditação mais avançadas, para que nos leve a estado de uma calma mais profunda, promovendo uma calma, uma integração, etc. Então, como metáfora, é como surfar a onda perfeita, que é o fluxo, dançar em um palco estável, na mindfulness, e trocar marcha na estrada, que são as concentrações focada e difusa. No bloco 2, veremos superando as barreiras mentais, tornando o conhecimento acessível. Para alcançar estados mentais ótimos, é necessário identificar e vencer os obstáculos internos e externos, que são os inimigos invisíveis dos estados mentais ótimos. Internamente, nós temos a ansiedade e as crenças limitantes que sabotam o foco e a autoconfiança. Na autocrítica, o diálogo interno negativo é o maior dos vilões. Tipo assim, você não vai dar conta, todos vão perceber seu erro. Melhor nem tentar. Isso daqui é a própria autossabotagem, ou seja, antes mesmo da ação começar. Isso daqui, obviamente, rouba a nossa energia. A ansiedade do desempenho e medo do fracasso. O pavor de você não atender às expectativas dos outros, de ser julgado. Isso faz com que nós fiquemos paralisados ou nos faz agir de maneira precipitada. E, finalmente, a crença limitante, que a gente tem aquela crença, eu não sou bom em matemática, nunca vou falar bem em público. Então, isso daí é uma muralha que vai restringir a expansão da minha mente. As verdades, entre aspas, que aceitamos somos nós mesmos e o mundo nos impedem de tentar e de crescer. Agora, externamente, distrações digitais, ambientes caóticos e excesso de multitarefa drenam a atenção. Então, é como aquela orquestra em que os instrumentos estão completamente desafinados. Então, pode-se dizer que é uma orquestra desafinada da modernidade. Porque nós vivemos em um mundo hiperconectado, porém, paradoxalmente, hiperfragmentado. As distrações digitais são como pequenos ladrões de atenção que batem a porta a cada minuto. Notificações, redes sociais, e-mails. O telefone vibrando, as abas abertas no navegador, e-mails piscando. Cada interrupção é um roubo de atenção, exigindo tempo e energia para retornar ao foco. E sabe-se que, quando nós ficamos distraídos, levamos aproximadamente 20 minutos para retornarmos ao nosso foco original completamente. O ambiente caótico, ou seja, os espaços desorganizados, podem também conspirar contra a concentração. Ruído, interrupção, barulho excessivo, colegas que interrompem sem aviso. O ambiente não é neutro. Ele influencia diretamente a nossa capacidade de concentração. E o excesso de multitarefas, porque muitas culturas organizacionais ainda glorificam a multitarefa, que é como fazer 1000 coisas ao mesmo tempo fosse prova de eficiência.
Mas a ciência já demonstrou que multitarefa é mito, que gera superficialidade e esgotamento. É como aprender muita coisa, mas tipo, é chegar assim no oceano de conhecimento e ter a água pela canela. E aí o que aqui temos? Como não temos profundidade, os erros acontecem mais. E fatores fisiológicos? E aí vem sono insuficiente, má alimentação e sedentarismo também afetam o desempenho. O sono, nutrição e exercícios são a base para qualquer estado mental ótimo. Então, primeiramente, devemos tratar da nossa saúde. Por exemplo, a privação do sono, ela afeta a atenção e a memória. A boa nutrição, ela fornece os tijolos da cognição e a má nutrição compromete a energia e o humor. E o exercício físico melhora o nosso corpo como um todo, melhora a oxigenação e a falta do exercício vai impactar a clareza mental e a resiliência ao estresse. Então, esses aplicativos são como, esses obstáculos são como aplicativos ocultos que drenam a bateria do celular sem percebermos. Então, ignorar esses fatores é como tentar pilotar um avião sem termos combustível suficiente. Então, qual deve ser o nosso objetivo? É transformar o invisível em visível. Reconhecer esses sabotadores é o primeiro passo para enfraquecê-los, porque aí nós passamos a ter instrumentos para enfraquecer esses sabotadores. Isso daqui não é fácil e vai precisar de algo que eu deixarei para o final dessa apresentação em apenas uma palavra. Quais são os inimigos invisíveis dos estados mentais ótimos? Já falei sobre os obstáculos internos, autocrítica, ansiedade, crenças limitantes. Sobre os obstáculos externos, são as distrações digitais, ambiente caótico e a multitarefa. E obstáculos fisiológicos, falei sobre sono, alimentação e exercícios, assim como também é importante verificar os nossos ritmos biológicos, porque há dias que nós estamos muito bem, também há dias que nós estamos muito mal, ou seja, sem iniciativa e sem vontade. Isso tudo daí, no dia a dia e com muitas atividades, pode levar a um burnout, um colapso mental e físico. E como, então, podemos ter essas técnicas para induzir e manter estados mentais ótimos? Qual é o nosso arsenal para simplesmente acabar com os nossos inimigos invisíveis? Temos que nos habituar a criar rituais de preparação mental para ajudar o cérebro a entender quando é hora de ativar o foco máximo. Ou seja, é como se fosse um
ritual de pré-desempenho. Então, antes de iniciar a tarefa importante, é como se fosse uma chave de ignição do carro que diz ao cérebro: é hora de entrar no modo máximo. Então, daqui quando nós vemos alguns atletas se concentrarem antes de uma determinada competição, é porque ele está nesse ritual de pré-desempenho. Pode ser uma música, um alongamento, um momento de silêncio. Sinaliza ao cérebro que está na hora de começar. Algumas práticas, como Pomodoro, que vem a ser trabalhe 25 minutos e descanse 5. Embora todo mundo fale sobre essa técnica, esses minutos de trabalho e descanso são muito pessoais. Então, por exemplo, até eu já comecei a usar o Pomodoro, mas não me adaptei, porque o meu ritmo ele é relativamente diferente. Ele é até muito diferente desses 25 mais 1. Mas no início ele é bom porque lhe dá uma disciplina de trabalho com foco e descanso. Isso daqui vai fortalecer essa atenção sustentável. Outra, respiração profunda e reestruturação cognitiva para regular emoções em momentos de pressão. E aí, ao invés de dizer assim, pô, eu vou falhar, pergunta, qual é a alternativa mais realista? Qual é a evidência? Vamos substituir pensamento sabotador por construtivo. Substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos. E aprender de forma acelerada, ela vai exigir uma prática, um feedback constante e o acompanhamento da atenção. Porque a nossa energia, ela é finita e nós temos que nos conhecer a nós mesmos para identificarmos quais os momentos máximos e quais os momentos mínimos. Quando a energia mental começa a baixar, faz uma pausa. Não force, reabasteça. Porque com isso daqui, fazendo essas pausas e com uma alimentação leve, um alongamento, faz com que eu melhore a minha energia. Então a mente é como uma orquestra. Regula emoções e pensamentos como se afinássemos os instrumentos. E agora, no bloco 3, aplicações e mensuração. Então, no capítulo 5, aplicações em contextos específicos. Vamos ver agora como induzir esses estados mentais ótimos. Porque teoria sem aplicação temos um mapa sem viagem. Então, mesmo que nós, nas aplicações, erremos, não necessariamente dá certo pela primeira vez. Nós vamos modificando a cada apresentação. Por exemplo, posso até dar um exemplo nesses encontros em que eu, a cada
desde o primeiro, eu fui mudando o modo de apresentação, de tal modo para tornar um pouco mais agradável esse tempo que vocês passam aqui conosco. Então, o trabalho, qual é o segredo? Gerenciar energia mental em vez de apenas administrar o tempo disponível. Porque o local de trabalho é muitas vezes o ninho de distrações. Só que nós podemos transformá-lo. Ou seja, o dia do trabalho, quando ele começa, ele faz uma tela em branco, não escrito. Aí a gente pode preencher com traços dispersos, rabisco, ou pode criar blocos de cor, harmonia e profundidade. Então, no campo profissional, não é apenas gerenciar o tempo, mas gerenciar a energia mental. Tendo blocos de trabalho focado, ou seja, blocos de trabalho profundo, períodos de concentração total em única tarefa. Isso daqui vai fazer. E nas situações de pressão, antes de reagir na hora, dá uma respirada, igual aquilo, conta até 10, para você ficar dono da situação. Por quê? Quando tem o estresse agudo, ou a gente luta ou a gente foge. Daí que pause um minuto, beba água, porque vai interromper o ciclo de pânico. E logo depois, se sentiu que errou, repere rapidamente esse erro. Por quê? Profissionais de elevado desempenho não se punem, faz análise rápida e diz o seguinte: onde foi que eu errei? E não é bem só onde foi que eu errei, mas também o que aprendi. E aí ajusta e segue em frente. Respeita e vai em frente. Daí que, no aprendizado, os estados mentais ótimos aceleram a retenção, estimulam a criatividade e melhoram resultados. Não é apenas despejar informação da mente, mas moldar conexões neurais. Então, é como se fosse a alta temperatura de uma forja. Elas tornam o cérebro mais plástico, mais receptivo à mudança. Então, sob pressão, como piloto de Fórmula 1, não pode parar após o erro. Ele precisa ajustar e seguir. O capítulo 6 trata de mensuração e avaliação dos estados mentais. O termômetro do desempenho. Então, o engenheiro não constrói uma ponte, sem medir forças e resistências. Da mesma maneira, cultivar estados mentais ótimos exige medir, avaliar e ajustar. Senão, nós ficamos prisioneiros da subjetividade. E, para se medir, nós temos métodos subjetivos e objetivos. Bem, o subjetivo, diários. Faça um diário, mantenha um registro daquilo, dos momentos em que você ou teve clareza ou então foi disperso. Um dia eu resolvi fazer o número de vezes em que eu era interrompido por diversas distrações no período de 1 hora. Eu fiquei até impressionado porque chegaram a
15 interrupções no período de 1 hora, ou seja, uma a cada 6 minutos. E aí, como você leva um certo tempo para voltar para o foco, já viram que a produtividade cai e muito. Então, ao anotarmos, nós temos consciência do número dessas distrações. E também isso daqui nos faz verificar é como se fosse um termômetro mental. Como é que está o meu nível de foco? Como é que está a minha energia mental? Houve momentos de fluxo? Quais as maiores distrações? E, principalmente, o que eu faria diferente da próxima vez? Uma das maneiras é você, tipo, lá no seu escritório, colocar um aviso, tipo, não posso ser interrompido agora, estarei de volta às... E aí você coloca a hora em que está de volta. Então, a pessoa, quando chega na sua porta, vê o aviso que eu não posso ser interrompido. Mas logo embaixo está escrito a hora em que você estará disponível. E chegando naquela hora, você abre a sua porta e passa a atender às pessoas. Isso daqui faz com que você se concentre muito, muito mais. Porque as pessoas sabem que não podem interromper você, tem um aviso, mas sabe quando você estará disponível. E mais ainda, você ainda pode pendurar tipo um post-it com uma caneta e pedir para a pessoa escrever qual é a dúvida dela e quando ela pode retornar, etc. Então, são modos de você, com esses diários, melhorar essa falta de interrupção. Temos ainda escalas psicológicas, ferramenta desenvolvida pela psicologia, e o feedback de pessoas próximas. Isso daqui, principalmente nas reuniões, de você me percebe presente e focada nas nossas interações? Isso também é importante. Com relação aos métodos objetivos, há os testes, o teste cognitivo, métrica de produtividade e sensores fisiológicos. Então, a maneira mais direta com os testes cognitivos para verificar sua memória, atenção e velocidade de raciocínio. Por exemplo, o neurologista, quando quer ver se a sua memória está boa, ele diz assim, grave essas 3 palavras, não é? Carro, celular e caneta. Aí depois ele começa com outro assunto e lá, pelas tantas, ele pergunta, repita aquelas palavras que eu acabei de dizer para você, para verificar o quanto a sua memória estava presente quando ele falou carro, celular e caneta. Tem também aquelas métricas de produtividade para saber se você está produzindo mais, com maior qualidade ou diminuíram. Inclusive, na semana passada saiu uma notícia que uma empresa despediu funcionários que estavam em home office porque eles não estavam produzindo o que a empresa desejava que ela produzisse. Todavia, a gente deve tomar cuidado com essa questão de medição de produtividade. Então, vamos ver um exemplo que nós temos até na casa da gente. Tá? Quem tem, por exemplo, uma diarista que vem 2 dias. Vamos agora pegar 2 diaristas. Uma diarista que, naqueles 2 dias, faz todas as atividades. Ou seja, ela fica na sua casa durante 2 dias e
ganha, obviamente, 2 dias de trabalho. Porém, a produtividade ela é pouca, ela leva 2 dias para limpar a sua casa toda. Você paga 2 dias para ela. Agora, vem uma outra que em um dia ela faz o trabalho dos 2 dias, ou seja, ela é muito produtiva. E daí, o que é que você faz? Você paga um dia para ela, porque ela trabalhou um dia, ou você paga a produtividade dela e paga 2 dias, mesmo ela tendo trabalhado apenas um dia. Uma das coisas que eu falo que eu gosto de premiar trabalho, mas não esforço. Então, se você tem que ir do primeiro ao 10º andar da escada, você tem que ter o trabalho de subir 10 andares. Mas se você faz isso daí com esforço, você está morto, né? Vai chegar lá morto no 10º andar. Então, nós não podemos nos esquecer que, mesmo com essas técnicas objetivas, nós lidamos com pessoas. Não podemos esquecer isso daí, que nós lidamos com pessoas. Nós não somos máquinas. Isso depois da Revolução Industrial e com a produção em massa, as pessoas são tratadas como se fossem máquinas. Mas não esqueçamos que as pessoas são seres humanos. Tá? Temos que colocar mais humanidade na nossa vida de relacionamento com as pessoas. E temos o ciclo CD3A, que ela guia a evolução mental. Primeiro, ele tem que ter consciência dos estados do nosso estado mental, tá? E o desempenho dele ao longo do dia. O desmascaramento é identificar os inimigos, diálogos negativos, distrações, estresse. O armamento são as técnicas que nós temos: respiração, gestão da atenção, visualização. E são as técnicas para nós nos defendermos dos nossos inimigos. Logo depois, temos que aplicar usando a ferramenta em tudo que é contexto, não é apenas no trabalho, mas quando eu estou sob pressão e quando eu aprendo. E, finalmente, o ajuste. Como eu acompanhei, eu vou avaliar e refinar a minha abordagem continuamente. E o equilíbrio entre dados e experiência subjetiva, ou seja, entre a parte objetiva e a parte subjetiva, vai garantir que o meu ajuste não tenha muita obsessão por métricas. Por exemplo, essa empresa que despediu 1.500 funcionários, que foi uma grande empresa, porque não estava atendendo aos parâmetros de produtividade dela, ela não demonstrou um determinado equilíbrio. Tem que analisar todos os aspectos e não ter essa obsessão por métrica. Agora, não existe fórmula única. Então, isso daqui é até o que está nos dias. É um outro assunto com relação à inteligência artificial, em que todo mundo está usando inteligência artificial, está na fase do deslumbramento e temos trocentas mil ferramentas. Assim como no que vimos no dia de hoje, aqui também temos inúmeras ferramentas. Nós temos de verificar qual a mais adequada delas para a minha pessoa. Ou seja, não há fórmula única. Cada um tem que encontrar o seu kit pessoal. E que somente nós é que nos conhecemos. Podemos receber informações de inúmeras fontes,
mas nós devemos ficar com aquelas que são mais adequadas à nossa pessoa, com as quais nós ficamos mais confortáveis. Mais confortáveis. Então, a métrica é como um carro de corrida. São sensores de velocidade, pneus e combustível. E, por exemplo, se algum dos indicadores, se um dos sensores estiver com defeito ou não for adequado, então nós simplesmente vamos... É uma coisa de carro, tá? O sensor de combustível está sem funcionar, ele vai dar problema mais à frente. E agora, para nós encerrarmos. Vamos agora costurar esses fios invisíveis do que nós vimos e um convite à prática. A questão é a seguinte: não é se a gente pode alcançar. Isso daqui a gente pode alcançar, mas quando você vai decidir praticar deliberadamente essas técnicas aprendidas. Esse é o legado do seu estado mental. E a mente, ela deve ser cultivada como um jardim, porque as práticas intencionais fazem florescer o desempenho. Então tem que cuidar todo dia. Tem que cuidar todo dia. E esses conceitos, eles integram-se como fio de uma tapeçaria mental sólida e duradoura. Porque a mente não é uma batalha a ser vencida, é um jardim a ser cultivado. Se a gente não cultiva, as ervas daninhas vão crescer. Mas se você alimenta a intenção, foco e resiliência, ela vai florescer. Daí que a chave para o sucesso não está naquilo que você faz, mas no estado em que você faz. E agora você integra tudo, ciência, prática e autoconhecimento. Então, esses conceitos integram-se como fio de uma tapeçaria mental sólida e duradoura. Cada conceito é um fio colorido. Separados, parecem frágeis. Juntos, formam um tecido resistente capaz de sustentar as demandas do século XXI. E cada pessoa é um maestro da sua própria existência. Você tem o mapa, as ferramentas e o conhecimento. O maestro da sua orquestra mental é você. Abraça a neuroplasticidade com o seu superpoder. Cada escolha de focar, cada momento de presença, cada técnica aplicada é um passo para reescrever o código do seu cérebro, construindo uma arquitetura invisível de sucesso e bem-estar duradouro. Foi exatamente o bloco 1, a arquitetura invisível da mente. E aí você pode... Como fazer isso daí? Crie um plano pessoal que exige objetivo claro,
técnicas aplicadas e superações de obstáculos diários. Compromisso diário gera transformação. Então, primeiro, saber qual é o seu objetivo. Depois, listar as técnicas que você aplicar. Listar os possíveis obstáculos que vai enfrentar. E se preparar para superá-lo. Isso daqui como sendo um compromisso diário. Como sendo um compromisso diário. No material que vocês vão receber, está o detalhamento dessa apresentação, que também será entregue a vocês, assim como dados adicionais, que se refere a uma bibliografia e mais como fazer um plano pessoal de alto impacto. Então, no chamado à ação. Então, agora é hora de fazer. O maestro é você. Sim, mas quando é que devemos começar? Não espere o momento certo, porque o momento certo é agora. E é claro que isso daqui vai depender de cada pessoa, se ela realmente já vai fazer ou se vai procrastinar, se vai adiar, porque sempre há coisas mais importantes a serem feitas. Hoje nós somos muito distraídos e temos inúmeras atividades. Daí que um modo de você, como você tenha 10 atividades. Aí a gente começa a fazer uma atividade e nós temos 9 atividades lembradas que vão nos distrair. E não adianta você mudar de atividade, porque continuarão 9 atividades adicionais àquela que eu estou fazendo. Uma sugestão é a seguinte: há várias sugestões, cada um organize da sua maneira. Há aquelas, porque nós temos coisas que são urgentes e não urgentes, importantes e não importantes. Quando eu cruzo essas duas a duas, nós temos importantes e urgentes, e importante e não urgente. Então, as importantes são aquelas que realmente são importantes, que são urgentes e não urgentes. E tem urgente, não urgente, e urgente, não urgente, importante, não importante. E temos ameaças e oportunidades. Quando eu combino, então, por exemplo, importante, não urgente. Vamos aqui por partes, depois eu retorno lá ao outro lado. Uma coisa que é importante e urgente é que, às vezes, normalmente a gente faz tipo de apagar incêndio. Então, a gente vive apagando incêndio, porque era algo que é importante, que nós tínhamos tempo para fazer, mas fomos adiando aqui até que realmente aquilo que era não urgente ficou urgente, e aí apagamos o incêndio. Como é que a gente evita isso daí? Essa importante e não urgente, ela deve ser a prioridade, porque ela nunca vai... Para deixar os apagar de incêndio somente quando houver um incêndio, e não toda hora. Então, se você tem um trabalho com um prazo de 30 dias, já começa a fazer esse trabalho. E o urgente e... Então, foi importante. E também tem aquela que é urgente e não importante.
Imagina a cena, você está fazendo um trabalho importante, chega um grande amigo seu, e ele está com o problema dele e pede ajuda de você. Aí você interrompe o seu trabalho importante para atender ao seu amigo. Ou não vamos nem colocar um amigo, pega uma pessoa da família. A pessoa vem com um problema e você tem que resolver. Tá? Isso daqui é um problema importante, ou é um problema não importante para você e ele é urgente, você tem que atender. Então, resumindo o encontro em uma frase: alto desempenho é precedido de renúncia. E aí eu coloquei no pain, no gain. Sem dor não há ganho. Se nós quisermos ter elevado desempenho, temos que renunciar a alguma coisa. Por exemplo, você tem um determinado trabalho importante para fazer. Você quer fazer esse trabalho em um dia. Aí, nesse dia, você renuncia a sair, renuncia a se divertir, renuncia a várias coisas. Então, por exemplo, os grandes atletas que treinam diariamente, vamos pegar natação de manhã e à noite, ou de manhã e à tarde, ele treina 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. Ele está renunciando a muitas coisas. Então, o atleta de alto desempenho, ele renuncia a determinados tipos de alimentos, renuncia a farras que ele deva fazer na night, etc. Então, alto desempenho é precedido de renúncia. Voltando aqui àquelas 9 atividades que depois eu entrei. Se você tem 10 atividades, há várias maneiras de você ordená-las. Tem aquelas muito importantíssimas, importantes e não importantes. Vamos até colocar em 3. Você pode dividir em 3 grupos. Você faz uma muito importante, 3 meio importantes e 5 não importantes. E escreve isso daí e vai mudando o seu planejamento. Eu já testei várias coisas, tá? E uma delas que, pelo menos para mim, funciona, se eu tenho 10 atividades, digamos, a serem feitas em um dia, eu numero de 1 a 10 a partir da mais importante ou da mais difícil. Porque quando lemos essa sucessão de livros existentes de melhorar a produtividade, autoajuda, etc. e tal, há conselhos conflitantes. Um deles, assim, engula os sapos primeiro, ou seja, faça primeiro as atividades mais difíceis. Ao passo que outro livro que diz, não, começa com as mais fáceis para você ir pegando motivação até chegar à mais difícil. Todavia, o que é que a gente faz? Deve ler todas essas informações e pegar somente aquelas com as quais nós nos sentimos confortáveis. E aí você tem que se obrigar, se você numerou de 1 a 10, se obrigar a só passar para o número 2 se a número 1 estiver completa. Como nós fomos desorganizados durante toda a nossa vida, e somente agora é que as coisas começam, nós começamos a conhecer essa organização, mudar esse hábito é preciso ter muita força de vontade. Tá? E aí, então, eu resumo esse encontro em uma frase: ao desempenho precisa de renúncia. E mais ainda, resumindo o encontro, é preciso ter persistência. Então, o que é que eu recomendo a todos? Tem que persistir, não desistir, mesmo
que esteja chato, que a distração queira me tirar do sério. Por que razão? É como subir uma montanha. Você, igual Cícero, que ele subiu uma pedra até a montanha e depois deixava ela cair. Mas o que acontece? Você é como subir uma montanha, depois você chega lá em cima, aí a descida será muito mais fácil. A continuação é muito mais fácil. É igual você pegar e, quando se empurrava carro, quando ele morria, que hoje, pela injeção eletrônica, isso não funciona mais, o que acontecia? No início era muito difícil, tinha 4 pessoas para empurrar. Ele empurrava até, pegava o embalo, você tirava o pé da embreagem, o carro pegava e daí fica mais fácil. Isso acontece também aqui. Então, o principal é ter persistência. Nunca desistir quando todas as distrações vierem, quando o capeta vier com esse monte de distrações. Então, era esse daí a mensagem que eu desejei passar. Muito obrigado.